Hoje eu vou mostrar para vocês o MSX, que é um computador, né, da época aí dos anos 80, né, foi feito nos anos 80, e esse é um projeto que foi feito entre a Microsoft com o Bill Gates e o pessoal da japonesa ASCII. Então eles resolveram criar um computador que fosse ao mesmo tempo computador e videogame. E acabou que esse projeto funcionou tão bem, né, que várias e várias empresas aí, desenvolvedoras de games na época, começaram a fazer jogos para eles, tá? E eu tenho aqui um exemplar funcional dessa máquina. Decidi manter aqui a telinha verde, né, para relembrar, né, a nostalgia lá dos anos 80, dos computadores de tela verde. E o que eu fiz aqui de diferente nele, para que ele continuasse funcionando e eu não tivesse que usar o disquete, que era a coisa que se usava na época, é adaptar aqui ao drive, ao antigo drive dele de disquete, eu adaptei uma pendrive. Então agora ele funciona através de pendrive. Então quando a gente liga ele, ele carrega pela pendrive, como se fosse um disquete. Aqui eu tenho o correspondente a 100 disquetes dentro de uma pendrive. Esse é um limite, né, desse sistema. E aí eu coloco todos os joguinhos da época. Então vamos ver aqui alguns dos clássicos, né, daquela época, como é que funciona. E eles também, lembrando que eles a gente pode ter nas nossas arcades também. Você pode fazer aí uma arcade e colocar também um emulador do MSX nela. Então vamos lá. Aqui eu vou comandar para ele, os comandos dele todos funcionam ainda no antigo DOS, né? Naquela época era o DOS, então eu tenho que dar aqui um dir para eu poder ver o que tem no diretório dele. Aqui ele está mostrando para mim, só o que eu tenho nesse primeiro disquete. Para que eu possa acessar as ROMs, então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que trocar a unidade do disquete. Eu estou no primeiro disquete, eu vou para o segundo, para o terceiro, daí eu gravei nos demais disquetes as outras ROMs todas, que as ROMs, né, para quem não sabe, são os jogos, tá? Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou apertar aqui um botãozinho para o 01. Então aqui ele mudou o disquete. Agora eu vou lá e comando aqui, dou o comando dir, né, que é aquele comando, aqui eu já deixei gravado, né, os comandos na função, fica mais fácil, para ele poder então listar para mim aqui quais são os jogos que eu tenho. Então aqui eu estou vendo aqui, ó, Galáxia, estou vendo aqui Quebert, River Raid e por aí vai. Então agora eu vou escolher uma das ROMs, eu preciso mandar executar, né, e esse comando aqui no MSX, né, era o exec ROM. Então eu já tenho ele aqui, coloco o comando, agora eu vou e digito então o nome da ROM que eu quero que ele execute. Vou colocar aqui uma que o pessoal gostava muito na época, o Rally X. Então vamos aqui, Rally. Olha como a coisa era na época, né? Hoje a gente clica, as coisas todas acontecem, e naquela época a gente tinha, né, que digitar, ficar digitando as coisas, dando comandos para que pudesse executar. Então aqui eu dei o Enter agora, ele vai carregar, né, aí no emulador do disquete e vai carregar então essa ROM e aí o jogo vai iniciar. Então aqui ele até tem o mesmo tempo de demora, ele coloca lá 40, 50, até 100%. Então aqui já aparece na tela o Rally X, né, e vamos ver como é que era, né, vamos relembrar como é que ele era, né, vamos apertar aqui o Space. E aí olha lá o barulhinho do jogo da época, né, na telinha verde, né. E aí a gente pode vir aqui pelas setas do teclado. O MSX tinha também joystick na época, né? A gente podia utilizar o joystick, né? Ixi, estou destreinado no negócio. Mas é isso aí, gente. Então, ó, esse era um dos videogames que fazia muito sucesso na época, porque ele era um computador e videogame, né? E ele foi lançado aqui no Brasil pela Gradiente, né? E pela Sharp também, com a versão dele chamada Hot Beat. E a gente usava naquela época fita cassete, né? Os jogos vinham em fita cassete ou os jogos vinham no cartucho, né? Eu tenho aqui também um cartucho de um jogo da época, o Goonies, né? Do antigo filme Goonies. E aí o cartucho ele funciona como se fosse um Atari, a gente coloca ele lá e aí ele roda, obviamente, mais rápido, ele vai carregar. Então aqui eu vou desligar o sistema e vou colocar o cartucho do Goonies só para a gente ter uma noção de velocidade, se é que a gente pode chamar de velocidade, né, o que tinha naquela época, né? Nós estamos falando de um computador que trabalhava com 64 KB de memória. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o cartucho do Goonies. Então
eu vou retirar aqui a minha interface de disquete, desligar ela, e aí eu vou colocar aqui no outro slot o cartucho, e agora eu vou ligar o computador para que ele possa acessar esse conteúdo do cartucho. Aqui ele não reconheceu, o cartucho está impedindo. Ele tinha um sistema aqui nos slots que impediam que o computador ligasse se tivesse algum slot aberto. Então isso aqui deve estar acontecendo aqui. Vou reposicionar novamente o cartucho e agora eu vou ligar. Agora ele acendeu, então ele deu aí o start, agora ele vai carregar. Então aqui, ó, ele já apareceu imediatamente aí o Goonies na tela. Então, já começou, a carga dele é instantânea, né? Porque aí como eu estou trabalhando com um cartucho, ele é uma memória, na verdade. E aí a mesma coisa, né? A gente também aperta o espaço aqui e aí começa a jogar. Se estiverem assistindo aí, forem da época, né, vão lembrar disso daí. Eu passei horas e horas aí, quando eu tinha lá meus 13, 14, 15 anos, jogando isso nos computadores, né, meu e dos colegas que estudavam junto comigo, que também tinham os computadores. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e nos vemos no próximo. Dá um like aí, se inscreve no canal, indica para outras pessoas para relembrar também a saudade aí dos antigos jogos. Até mais!